Vou pedir para nós desligarmos os nossos microfones. Se quisermos falar, é só ligar e falar, sem problema nenhum. Eu só desligo os microfones no domingo, na quarta não. E hoje nós já estamos aqui no capítulo 1, na parte de atributos da divindade. Me corrijam, por favor. Estamos na questão número 13. É isso mesmo? 13. Então, nós vimos aqui na 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Na 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Sim. 12, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições dentro do nosso nível de compreensão? Sim, né? Agora vejamos aqui a questão número 13, a nossa questão que começamos hoje. Quando dizemos que Deus é eterno, aí ele vai trazer na pergunta já aqueles atributos que nós já assimilamos, né? Já sabemos de Deus. Daniele, seja bem-vinda. E quando dizemos que Deus é eterno, eterno não tem início, não tem fim, né? É infinito, é imutável, imaterial, único, onipotente, ou seja, pode tudo, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. Então vejamos que difícil deve ter sido para Jesus vir nos falar de coisas transcendentes, de questões espirituais, para nós há 2000 anos atrás. Um baita desafio, né? A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Porque se tivesse uma só de menos, uma só dessas imperfeições de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, ou seja, não encontra nenhuma dificuldade, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, agora vejamos. Essas letras pequenininhas são de Kardec, né? Os comentários são Kardec. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, ele não muda. Ele não muda, não, vamos falar assim, é imutável na expressão das suas leis. As leis de Deus são imutáveis. Mas a matéria se transforma, sim. A matéria se transforma, mas ainda submetida às leis, certo? Então, essa transformação da matéria, que muitas vezes a gente interpreta como destruição, não há destruição na natureza. O que há é uma constante transformação. E mesmo esta transformação, ela obedece às leis de Deus. Ali, vamos dizer, a gente vê isso acontecer muito na matéria, não é? A lei do progresso está atuando ali. Então, a matéria ela se transforma,
mas ela se transforma sempre em algo, né? Sai dali, muitas vezes dentro de ciclos da natureza, como nós vemos acontecer nas estações do ano, não vemos? Nós vemos a natureza, quando as estações são bem marcadas, né? Vamos combinar assim, dá para ver melhor, né? Então a gente vai vendo nesses ciclos da natureza que vai havendo uma transformação, mas essa transformação ela segue uma ordem onde a vida circula de forma harmônica. E isso é uma coisa que marca a perfeição. A perfeição é marcada pela harmonia. Sempre que há desarmonia, notas de desarmonia, nós estamos nos afastando da perfeição. Qual é a perfeição que nós humanos aqui podemos viver? Perfeição com todas as aspas que a gente tem direito, né? É o equilíbrio, não é? Quando nós estamos, a nossa saúde está em equilíbrio, a gente pensa assim, saúde perfeita. A gente não diz isso? Minha saúde está perfeita. Minha casa está num clima assim, a minha relação com meus filhos está perfeita. Então é por quê? Porque as relações estão em harmonia, porque a saúde está em harmonia. Toda vez que eu me afasto do ciclo dessa perfeição, dessa harmonia, eu me desequilibro. Isso me remonta, vamos dizer assim, a estados de alma e a estados físicos que nos trazem mal-estar. Então seria quase como um termômetro, né? A gente sabe que não está indo bem, que estamos nos afastando das energias positivas, né? Das energias divinas no sentido do bem e da harmonia, porque as energias negativas não são energias de Deus, são energias humanas. As energias negativas são as energias produzidas pela imperfeição. Fica claro isso? A gente conseguir separar? Mas espera aí, mas Deus não criou tudo, então ele também cria energias negativas. Não. Deus criou o universo, né? Princípio material, princípio inteligente. No processo de aperfeiçoamento moral, e nós vamos ver isso no ser humano, nós muitas vezes fazemos escolhas equivocadas. Por quê? Porque estamos aprendendo. Né? Ninguém nasce perfeito. Nós somos criados simples e ignorantes. E vamos ter que aprender a amadurecer, a crescer, a viver em harmonia. E existem comunidades raras no século XXI, onde os jovens aprendem com os anciãos, né? Os anciãos dizem, eles dizem amém, né? Amém não, mas dizem ok e fazem o que os anciões mandam. Hoje, nós vivemos, vamos dizer assim, os padrões de aprende-se com a experiência que traz a legitimidade do aprendizado. E aí, tudo bem? Tudo bem. Livre-arbítrio, cada um aprende do jeito que quiser aprender, vocês concordam? Né? Quem quiser aprender do lado vamos dizer assim, do jeito mais fácil, quando a mãe chega e fala assim, meu filho, olha só, eu já passei isso aí que você está passando, vai acontecer isso aí. Eu, se fosse você, não ia, não. Aí a gente parte assim, cara, sagaz, a mãe é sagaz, vou seguir o que ela está falando, que eu não sou bobo, né? A gente vai poupar o quê? Muita relação de joelho. Mas, ok, a gente também pode optar não. Diz assim, não, é minha vida, deixa, comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente, você caiu, mas não vai acontecer comigo não, porque eu sou mais sagaz que você. Aí é que nem a parábola do filho pródigo, né? Que pediu lá a parte da herança, porque era o sagaz, né? Ia lá fazer acontecer e volta depois no fim da história. Ia dizer com o rabo entre as pernas, não é um termo muito enobrecido, mas bem foi assim que ele voltou, né? E sempre esse que é o único, né, Deus, mas é que esse Deus de perfeição, por que ele acolhe quem erra? Porque errar faz parte do processo de crescimento e de aprendizado. Mas o erro é inerente da imperfeição. O erro é inerente na
criatura imperfeita, não no Criador. Né? Não no Criador. Muito bem. Tudo bem? Esse assunto é bom, esse assunto é bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Carolina, fala, minha filha, saudade de te ouvir. Não, nada. Tá? Não. Tem nada para falar? Vamos lá. É imutável. Eu já li esse. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Ah, mas e aquelas explosões de planetas que mexem com o sistema solar? Sim, tudo isso está dentro da estabilidade do universo. Para ver que às vezes a gente entende pouco de estabilidade. Por quê? Faz parte das mudanças do progresso. Às vezes acontece uma coisa na nossa vida que a gente pensa que é uma desgraça. E não é uma desgraça. Né? Simplesmente faz parte do processo de progresso daquele indivíduo nosso, daquele grupo, certo? E às vezes a gente vai ver lá na frente que tudo vai se solucionando. Oi, Cleia, seja bem-vinda. Que tudo vai se solucionando com o tempo, porque é o que precisamos para nos aperfeiçoarmos além do nosso trabalho. É tempo. É assim que vai se dando o amadurecimento, né? Tempo mais trabalho igual a progresso, certo? E trabalho é atividade útil. Portanto, quando se fala de trabalho mais tempo, mas o traficante trabalha. Não, o traficante não trabalha. O traficante trafica, o traficante pratica crime. Trabalho é atividade útil, moralmente útil. Ou seja, a criança, quando está brincando, ela está trabalhando. Então, aquele espírito está numa atividade importantíssima para o seu desenvolvimento saudável. Ali é trabalho. Mas, geralmente, nós vemos trabalho onde há o quê? Se tem dinheiro, tem trabalho, né? Mas não é assim dentro das leis morais. A lei do trabalho não está associada a dinheiro, está associada à utilidade da ação, certo? É imaterial. Imaterial. Isto é, sua natureza, a natureza divina, difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque a matéria passa por transformações, não é? Porque estaria sujeito às transformações da matéria. Tudo bem? Deus é único. Se houvesse outros deuses, não haveria unidades de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo, certo? Tudo bem, gente? É onipotente. Por quê? Porque é único. Ele está lá em cima e é único. Por isso, é onipotente. Ele tudo pode a tudo que está sujeito a ele. Onipotente. Porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas. E as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. No imaginário popular, se tem uma ideia de que, a contrapor a figura de Deus, existe a figura do... Podem ligar o microfone. Existe a figura de quem? Do diabo. Do diabo. Exatamente. Existe a figura do diabo.
Então é Deus, o diabo na Terra do Sol. Teve até um filme com esse nome, né? Glauber Rocha, não é isso? Anos 60. Então, como se fosse Deus em contraposição ao diabo. Só que o diabo é uma representação de um ser humano num caminho de erro, certo? É uma criatura, não pode ser comparado ao Criador. Mas isso é dentro do imaginário popular, folclórico, que envolve grande cota de ignorância, o desconhecimento da realidade espiritual. Então começam-se a criar mitos, né? Mitos, alegorias, que não têm realmente uma correlação com a realidade, certo? A tal ponto que num programa evangélico, já contei para vocês que eu fui chamada para dar uma entrevista num programa evangélico, num canal jovem evangélico de YouTube, já contei? Presencialmente, eu fui lá. Mega produção, tá, gente? Parece assim, canal de TV. E era uma web TV. Isso já tem uns 8 anos. E aí foram me pegar em casa, carrão. Cheguei lá num mega... Como é que se chama aquele lugar que acontece programa? Aquele lugar grande, galpão, que eles fazem aqueles cenários e tudo. Aí cheguei lá. Aí estava o pastor com a Bíblia na mão, lógico, né? Eles sabiam que eu era espírita, né? E o padre. Aí tinha o pastor, o padre e o espírita, né? Programa jovem, assim de jovem, tudo evangélico. Olha que lugar agradável, né? Que lugar agradável. Muito, muito hospitaleiro. Não, e o apresentador do programa, super hospitaleiro, né? Aí começaram a falar de quem? Do diabo. Começaram a falar do diabo. E me perguntaram o que eu achava do diabo, né? Quer dizer, eu não, né? A doutrina espírita. Doutrina espírita. Aí eu respondi que o diabo também era um filho de Deus. Olha, aquele lugar quase veio abaixo, gente. O pastor levantou com a Bíblia na mão. Como assim? Filho de Deus! Foi um paranauê. A coisa pegou. O padre, graças a Deus, veio em meu socorro. Ó, padre, ó. O padre veio em meu socorro e deu aquela segurada, né? E aí, daqui a pouco terminou o programa, aquela coisa, sabe como? Que enquanto tá a câmera, fica todo mundo, acaba a câmera, fechou a câmera, você fica reta para sair dali, ó, correndo. Mas foi uma situação difícil, porque para nós é isso que o diabo é, um filho de Deus. Tá no descaminho, tá no caminho do erro, tá nas sombras do eu, tá perdido nas trevas de si mesmo, você pode falar de várias formas, mas ele não é uma oposição a Deus, ele não tem, coitadinho, força para isso. Embora ele imagine, né, os nossos companheiros que se veem chamados dessa condição, muitos se acreditam, né, fortes no campo, como se assim, Deus, não se envolve aqui não, que aqui quem manda sou eu. Manda lá no céu, manda nos seus anjos, manda nos bonzinhos. Os bonzinhos estão aí, vai lá cuidar deles, né? Isso aqui é meu, não mexe comigo. Fala, Carol. É muito engraçado, porque eles aceitam que Deus é o Criador, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Mas o diabo não pode ser filho de Deus. Então, quem criou o diabo? Não, É uma coisa que... Se ninguém criou o diabo é um outro Deus, o diabo é o Deus do mal. Então o Deus não é único, porque tem o Deus do mal. O diabo é o inimigo, tá? Defina isso, gente. Eles começam a falar assim, eles vão explicando, repetindo coisas com outro nome. Assim, mas peraí, se não é filho de Deus, é o quê? É o inimigo. Não, olha só, mas... né? Troca de nome e fica naquilo. Eu acho que é falta de reflexão mesmo. Não tem outra explicação. Essa é a fé cega, entendeu? Eles têm os dogmas e ficam ali, repetindo, repetindo,
repetindo, mas onde está a razão? Porque para a gente incomoda, para eles não, entendeu? Eles Exatamente. aceitam aqueles dogmas, é porque acabou. É o inimigo. Qual foi a parte de inimigo que você não entendeu? Você quer que eu desenhe? Inimigo. Todo mundo sabe, aquele que destrói os lados, bababá, bababá. Você está falando de outra coisa, mas ele está falando aquilo. Ele fica ali no mantra, né? Naquele mantra. Exatamente. Mas cada um vai no seu nível de. Se aquilo ainda faz ele ficar no bem, É válido, com certeza. Todas têm sua utilidade, né? vai para o inferno. Então eu não vou mais fazer o mal, porque eu não quero ir para o inferno. Então, bom, isso mesmo, fica aqui. Faz isso mesmo. Não vai para o inferno, não. Vou ficar a vida inteira no inferno. A vida não, a eternidade. É melhor, então não, né? Faz o bem que é melhor. Mas é interessante. A doutrina espírita, ela vem para aqueles mais cascudos, né, Carol? Doutrina espírita é para gente cascuda. Teimosos. Gente chata. Então, assim, não entendi. Não acredito, não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Ok. Tem que me provar. Assim, olha, manda Kardec, vão mandar logo os porquês, porque esse povo é muito complicado. Você veja, a doutrina espírita chegou no meio do século XIX, onde os doutos, né, o pessoal mega inteligente, estava se matando. Eram materialistas, né? Não acreditavam na fé cega, achavam que era um contrassenso, e se a gente parar para pensar, tem muita coisa que é contrassenso, né? Fere a nossa inteligência, e eles ficavam ali na negação. Aí vem a doutrina espírita. E a gente fala assim, ok, agora eu acredito, agora eu tenho respostas. Agora a minha fé está sustentada na razão. E é uma fé com respostas, uma fé muito mais robusta, até mesmo para as nossas dificuldades. Porque às vezes a gente tem vontade de chutar o balde, né? E a gente mesma responde, mas espera aí, por que eu vou chutar o balde? Eu vou chutar o balde? Se eu sei isso, se eu sei isso, se eu sei isso, se eu sei isso. Mas mesmo assim, pode ser sabendo isso tudo que eu chute o balde? Pode. Por exemplo, a gente vai pensar, a espírita não se suicida porque ele sabe das consequências. Não, o espírita também se suicida. Muito menos. Muito menos, graças a Deus, é um freio e tanto. Mas ainda pode acontecer, porque depende do amadurecimento do senso moral e também depende do grau de desequilíbrio mental que eu me permita ficar. Tá certo? Porque se eu me permitir alimentar certas ideias e começar a deflagrar em mim um desequilíbrio mental, chega uma hora que tem a doutrina espírita, que é alguma coisa até nova, vamos imaginar, dessa encarnação, por mais que eu esteja, que seja, 30 anos, mas é novo, eu tenho séculos aí sem doutrina espírita, séculos de desequilíbrio. Então, aquelas minhas tendências antigas de alimentar ideias ruins, né, são robustas, né, tem séculos. Contra os 30 anos de doutrina espírita, se eu começar a dar muito chão para as minhas ideias antigas, não demora de elas me deixarem desequilibrado, demora? Não, nadinha, nadinha. É por isso que a gente tem que se aproveitar, porque nós estamos com o evangelho e nós estamos com a doutrina. Então a gente tem condição de fazer melhor. Mas, o que diz Jesus? Vigiai e orai para não cair em tentação. Mas o espírita não precisa, porque tem a doutrina espírita, não precisa vigiar nem orar. É isso que ele diz? Não, todos nós. Porque a gente tem evangelho e tem doutrina, mas se a gente piscar 5 minutos, aliás, tem um livro de André Luiz que fala sobre isso, não sobre isso, mas fala uma coisa assim, que se você juntar 3 pessoas para falarem, para ficarem falando, se elas começarem falando sobre doutrina, sobre o bem, assim, no bate-papo, não dá 5 minutos, elas começam a desviar para assuntos fúteis, para assuntos de crítica, para assuntos de julgamento, para aqueles assuntos que a gente que é do homem velho. Por quê? Porque o homem novo ainda está brotinho.
né? Tá brotinho. A gente tem que cuidar bem, porque senão a gente vai. Sabe como é que é, né? Um puxa um assunto, outro puxa outro. Quando vê, é Silvana que tá ali? Quem tá ali? Ah, não, Eliane. É que as figurinhas são tão pequenininhas. Eliane. Estava vendo se tinha chegado mais alguém. Ah, a Regina chegou. Jo chegou. Seja bem-vinda também. E é isso. Acho que foram as que chegaram agora. Regina Célia. Tem Regina Célia e Regina Xavier. São duas Reginas? Sejam bem-vindas as duas. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui. Eu mesmo me corto, né? Senão vai. Eu mesmo me corto. É onipotente, porque é único, já vimos isso, né? Já. Agora é soberanamente justo e bom, é isso? É. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Duvidar, quantas vezes se duvida, não é? Deus me abandonou, Deus não é bom para mim, Deus. Mas isso por quê? Porque nós não temos ainda realmente essa sabedoria de olhar o que Deus está fazendo. Por exemplo, nós espíritas, a gente pode dizer que está abandonado em algum momento? A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Agora, a gente em nenhum momento, Carolina, a gente sente isso, né? Nenhuma sensação de abandono, não rola, né? Opa, deu uma congelada aqui. Carol, Carolina. E aí? Não, é difícil. A gente ainda é muito fraquinho. Agora você imagina, Carol. Se a gente conseguir respirar, manter, dá aquele desespero, né? Vontade de rasgar tudo. Mas aí, peraí, vou pensar, peraí, não, isso vai passar, tem que fazer, Deus me dê força, tem que mas nem sempre é fácil fazer isso também. Não é fácil. Essa intervenção, você está falando de uma intervenção, né? É a gente intervir. Sim. Não é uma coisa automática para a gente ainda. A gente precisa fazer esse esforço. Né? Quanto mais tempo você demorar para perceber, esse é que é o risco. Quanto mais tempo você demorar para perceber que você está no caminho do desequilíbrio, mais difícil vai ficar voltar para o equilíbrio. São duas coisas, né? Mais difícil fica, porque vai crescendo, né? Tudo que eu não combato, cresce. E aí, por ser difícil, vai ficando mais difícil. Talvez seja isso, né? Vai ficando mais difícil porque eu não ajo logo. Primeiro eu fico me sentindo assim, triste, né? Poxa, coitadinho de mim, né? Fica zangado que a mãe briga com a gente e fala assim, vai ser 2 trabalhos, um de ficar com o bico, outro de desfazer o bico. Não tem jeito. Problema com mãe, problema com Deus. Porque Deus vai lidar com coisas muito maiores que uma mãe pode, né? Situações, né? Muito maiores do que uma mãe pode provocar na nossa vida. Então, eu acho que o gato está apertando alguma coisa que está mexendo aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Pronto, agora você não vai perturbar mais. Tá bom? Então, precisamos estar atentos, porque a gente tem evangelho, tem doutrina, mas a gente também tem o homem velho. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque nós ainda podemos nos sabotar. Né? Nós ainda podemos ser uma pedra de tropeço na nossa própria vida. Então, isso é uma coisa assim que exige muito de nós. Exige muito de nós. Não de você, não, só de nós. Vamos
então agora para panteísmo. Algum comentário? Eu nem perguntei se tinha comentário da semana passada. Tem algum comentário da semana passada? Ô, Cristina, é Jovelina. Olá, Jovelina. A gente ouve muito assim, muitas vezes na doutrina espírita, falar assim, não, você é um espírito eterno, você tem a eternidade aí para reparar seus erros. Aí, quando os espíritos falam aqui que Deus é eterno, é esse mesmo sentido? Para Deus, sim, para nós, não. Nós não somos eternos. A Ah, gente sim. usa a palavra eternidade como eternidade, aquele assim, tempo sem fim, tá? Mas nós somos imortais. Deus não é imortal, Deus é eterno, porque Deus não tem início e não tem fim. Nós somos só imortais, ou seja, nós não temos fim. Por quê? Porque nós tivemos início quando fomos criados por Deus. Tá? Então, Deus é eterno e nós somos imortais. Agora, se nós falarmos, o amor, né, o amor eterno, não tem essa coisa do amor eterno? Amor eterno, espírito eterno, é uma coisa assim, uma coisa quase poética. Você entende o que quer dizer, mas doutrinariamente é como você falar alma penada. Tá errado? Não, eu entendo. Se você me disser alma penada, eu vou entender o que você está dizendo. Correto? Aquela casa é assombrada por uma alma penada. Estou entendendo, um espírito desencarnado que está vagando por lá, correto? Agora, se eu for falar numa reunião pública, eu não vou chamar alma penada. Eu posso falar, posso entender o que alguém me diz, mas eu não vou repetir isso doutrinariamente. Você entende a diferença? De você entender, de você falar de forma coloquial entre amigos que não são espíritas, até para você se fazer entendido, né? Se você falar desencarnado que está na erraticidade. Oi? Né? Então você fala assim, você está querendo dizer o quê? É uma alma penada que está lá naquela casa. Isso, alma penada. Entendeu? Aí ele ligou. Por quê? Porque ele não é espírita. Se você estiver falando de doutrina, então você vai usar a nomenclatura doutrinária. Tá? Então, doutrinariamente, eternidade é o que não tem início nem fim, eternidade está com Deus. E conosco está a imortalidade, porque nós fomos criados por Deus e não temos fim. Então, somos imortais. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Ô, Cristina? É o gato, desculpa. Aí quando ele fala no final da frase, os espíritos, quando eles falam, é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito. Quer dizer, então os espíritos estão dizendo que Deus é tão eterno quanto o infinito? É as duas coisas? Deus não é o infinito, tá? Mas eles estão tentando nos levar a uma ideia. O que é muito difícil para nós, porque nosso pensamento é concreto. Então, até a nossa ideia de infinito é finita. Então, eles estão tentando só nos levar à ideia do que seja. Estão tentando nos ajudar na abstração da coisa. Não vamos esquecer que eles estão falando conosco, que estamos encarnados. Isso aqui não é feito para desencarnado, tá? Doutrina espírita foi feita para ser entendida por encarnado, tá ok? Doutrina espírita foi feita para ser entendida por nós. Então, o ponto de referência somos nós. Tanto que quando Kardec fala de homem, ele está falando do encarnado. Quando ele fala espírito, ele fala desencarnado. Essa nomenclatura que a gente vai aprendendo com Kardec, que é a nomenclatura doutrinária espírita. Quando um dos objetivos do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina, que é o objetivo doutrinário, é de nós termos a mesma base de entendimento, uma unidade de visão com relação à doutrina. Quando a gente vai entendendo como Kardec nos apresenta a doutrina. Então, se eu não estiver muito atenta nesse estudo, eu começo a fazer adaptações.
Porque nessas lacunas, nesses hiatos doutrinários que eu vou tendo, eu preciso preencher com alguma coisa. Eu vou preencher com o que eu acho. Entendeu? Então, às vezes a gente vê dentro de casa espírita uma certa dificuldade de se estudar as obras básicas. Porque é mais fácil estudar isso, mais fácil estudar aquilo. Mas o que acontece? Dentro desses psiquismos vão ter lacunas doutrinárias, e às vezes enormes, e que vão começar a ter ali, dentro daquelas lacunas, o que eu acho que o que eu ouvi fulano falar, sabe-se lá se fulano realmente estuda como se deve, entendeu? Isso era bacana quando eu estava na igreja, todo mundo falava latim, e eu tinha que levar o que estava na Bíblia pelo que o padre falava. Mas a gente está em outro século, agora não precisa mais, né? A gente já está melhor. Tudo bem? Tudo bem. Panteísmo. Você chegou a falar de panteísmo, não foi, Jovelina, num outro estudo? Você trouxe o tema, não foi? Acho que foi, não sei. Vamos lá. Panteísmo é o último item do nosso capítulo. Capítulo 1, que fala de Deus. Item 14. Deus é um ser distinto. Essa é uma pergunta, eu vou começar de novo. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta dos espíritos. Se fosse assim, ou seja, se Deus não fosse distinto, se fosse a reunião de todas as forças e de todas as inteligências do universo, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Então, ele seria o resultado da reunião das inteligências do universo. Então, ele não seria a causa dessas inteligências. Ele seria o efeito da reunião dessas inteligências. Então, se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Ou bem ele é causa, ou bem ele é consequência. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Então, se a gente já chegou até aqui, já estamos com um grande ganho. Então, para mim Deus existe. Para mim também Deus existe. Então, tudo bem. Esse é o essencial. Crede-me, não vades além. Ele não diz isso para nos proibir. Ele diz isso para que a gente não vá se confundir. Né? Porque se a gente for além, às vezes, provavelmente, né, se ele está dizendo isso, a gente não tem condição de aprofundar muito a matéria sem ficar confuso. Então, ele diz, vamos ficar com o essencial, vamos ficar com o que temos condição de assimilar bem, entender bem, porque isso vai ser fundamental para nós darmos conta das nossas provas e das nossas expiações na nossa encarnação. Esse é o nosso foco, não é? Esse é o nosso foco. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Então, se eu sentir que está ficando muito complicado e se eu não estou entendendo, o que eu devo fazer? Ir adiante ou voltar um passo ou dois? O que vocês acham? Tem pessoas que assim, não estou entendendo isso. Vou adiante. É que nem um aluno passar de ano sem estar preparado. Vamos dar um pontinho a mais e vamos deixar ele passar. O que vai acontecer? Se ele não ficar naquele ano, fatalmente ele vai ficar no próximo, não vai? Porque ele vai cheio de conteúdo que ele não entendeu e vai mais para frente. Se não entendia 60%, não vai entender 80%. Aí mesmo que não passa de jeito nenhum. Então, se nós não estamos dominando alguma matéria, em vez de irmos à frente, vamos voltar. E se percebermos que naquele exato momento nós estamos num limite, porque o saber ele é interessante, né? Existem vários graus de saber, nós temos inclusive nas revelações divinas, nós temos, né? Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, não temos?
nós estávamos falando aqui dos nossos companheiros evangélicos. O que eles têm? Primeira revelação, segunda revelação. Então a gente vê que para muitas pessoas, quando elas começam a estudar a doutrina espírita, elas ficam confusas, questionam tanto, que parecem que daqui a pouco elas estão quase que desacreditadas. Por quê? Porque tudo é muito complicado e muito difícil para entender. Quantas e quantas pessoas que eu conheci uma que estava em reunião mediúnica e se tornou evangélica. E estava feliz. Até a última vez que eu a vi, estava muito feliz. Por quê? Porque aquilo se tornou tão complicado, aquilo levou a um grau de confusão mental tão grande, que quando ela se viu dentro de uma igreja evangélica, ela se viu dentro de um espaço de entendimento mental onde ela... tudo bem, aqui eu estou conseguindo lidar bem, sou feliz e tá bem, não estou confusa. Ok. Então, se a gente sente que está ficando complicado, que está ficando confuso, isso está sinalizando para nós que nós devemos ficar e explorar mais aquele patamar. Porque cada patamar de conhecimento é enorme, não é? É enorme, é enorme. Então você diz, mas eu vou ter que ficar a vida toda nesse nível? Uma vida toda é pouca para ficar no nível. Se a gente ficar uma vida toda só no nível, eu diria que isso é um avanço meteórico, né? Então, ficar no nível não desmerece ninguém. A gente está aqui, termina um livro, volta nele, termina, volta. Por quê? Porque a gente está amadurecendo o entendimento daquele conhecimento, que é vastíssimo e vai muito além do nosso entendimento. Então, cada vez que a gente retorna nele, nós estamos mais amadurecidos e conseguimos avançar um pouquinho mais no entendimento daquilo. Olha que maravilha. Ai, mas por que não tem logo uma outra coisa mais avançada? Como se a gente tivesse condição disso. A doutrina espírita já é muito avançada para nós, mas muito avançada para nós. Como é que a gente consegue determinar um conteúdo que não nos é, vamos chamar assim, que não nos é avançado? É quando nós não temos nenhuma dúvida. Não temos dúvida. Sabe quando a pessoa está falando assim, eu sei disso. Sabe criança superdotada? Junto com os coleguinhas do mesma idade, mas elas estão lá na frente, elas ficam desinteressadas, porque aquilo tudo é tão básico, elas já sabem aquilo. Quando a gente pega a doutrina espírita, tem alguma coisa que a gente pode dizer assim, isso aqui eu entendo, mas a gente consegue passar por isso tudo aqui sem falar assim, quê? Hein? Aí a gente passa, pesquisa daqui, pesquisa de lá, de alguma forma a gente, e é possível, porque senão eles não teriam nos dado, a gente consegue chegar a um mínimo denominador comum. E diz assim, estou entendendo o básico disso aqui, mas a gente percebe que tem muito que entender, como a própria questão que a Jo falou do infinito. A gente tem uma ideia, entendeu, Jo? Mas a gente sabe que aquilo ali é uma pincelada da ideia, porque a própria ideia de infinito é algo que na minha mente faz assim, porque eu ainda sou um ser que penso muito voltado no concreto, até porque eu estou encarnada e a minha referência chega pelos 5 sentidos físicos. Coisas que fogem aos nossos sentidos físicos, nós já temos uma certa... É como um cego tentando imaginar o azul. Você pode explicar o que é o azul para ele. É uma cor calma. Imagina você calmo. Azul é assim. São os espíritos explicando o infinito. Aí você diz assim, eu entendi essa ideia. Por aí. Cristina? Oi. Oi. Ana. Oi. Olha só, isso do infinito e Deus, eu estou aqui meio confusa. Meio não, estou completamente confusa. Isso, é isso aí. Porque eu poderia fazer assim, para eu poder ir à frente, né, e não voltar, ou então não me acomodar que nem evangélico,
Senão eu vou ter que ir para uma igreja evangélica, né? Eu vou junto. Mas aí eu fiquei pensando assim, então o que eu posso falar de Deus? Assim, quando veio Deus, quando Deus vai ser finito, né? Aí eu pensei, então Deus pode ser sempre. Deus não é finito. Por quê? Não, pois é. Todas as suas qualidades são infinitas. Tudo vai assim, mas em que aspecto? A gente não tem o vocabulário para entender. Mas aí eu posso, por exemplo, pensar assim, Deus é o sempre? É o sempre, Deus, pronto, já está resolvido. Deus é amor. Jesus falou que Deus é amor. Você vê, é uma definição pessoal. Jesus falou, Deus é pai, Deus é pai, Deus é amor. Eu acho assim, na minha reles, definição é a melhor que tem, Deus é amor. Eu gosto dessa. Então, Deus é amor é uma plenitude, pronto, não é isso? Deus é amor. Pode ser. Deus é amor. Porque Ele é o supremo bem. Ele é o supremo bem. Mas aí a gente vai e interpreta amor como aquele marido ciumento. Mas Deus é amor assim? Amor é isso para mim. Ou então aquele amor abusivo. Esse é o amor imperfeito. Deus é perfeito. Então quando a gente diz Deus é amor, a gente entende, mas mesmo assim a gente ainda fica subordinada ao nosso entendimento do que é amor. Aí eu tento ser técnico. Então tá, isso é muito subjetivo, eu vou ser técnico. Então vamos dizer que Deus é o infinito. Ok, tá. Você pode dizer. Se é o seu entendimento de Deus, você é livre. A questão é, quando você fala pela doutrina espírita. Porque para mim, Deus é pai, Deus é tudo. Posso falar, é a minha definição, é como eu sinto. Nunca vai estar errado, você está entendendo? Isso é verdade. Se é a minha definição, se é a minha subjetividade de Deus, é como eu estou sentindo, é como é. Deus não gosta de mim. A minha definição de Deus é de que Ele é mau. Tudo bem. Eu vou invalidar a definição do outro porque é assim que ele sente. Eu não vou invalidar. É assim que ele sente. Agora, para ele, Deus é assim. Então, a gente vai entender porque Deus não fica incomodado com isso. Por que eu vou ficar? Os espíritos superiores não ficam incomodados quando nós não estamos bem. Quando nós estamos na nossa fase, ou estivemos, vamos pensar assim, né? Porque eu acredito. Quando nós estivemos na nossa fase diabo. Porque tudo era uma questão de tempo de sair de lá. Como graças a Deus saímos. E vamos continuar andando para frente, tendo cada vez mais uma ideia melhor. Mas toda ideia que temos representa o nosso estado mental atual. Então ela tem a sua validade na nossa subjetividade. Certo? Se você for falar doutrinariamente de Deus, o ideal é que você faça como Kardec fez. Depois do que os espíritos falaram, ele se deu ao trabalho de nos trazer os atributos. Não foram os espíritos que trouxeram os atributos. Entende, Ana? Não foram os espíritos. Os espíritos não trouxeram. Quem trouxe foi Kardec, para tentar nos ajudar a... Às vezes você fala, Deus é isso, mas como assim? Aí o que ele fez? Ele trouxe bem mais amplo, né? Então, se eu for falar sobre Deus, eu vou falar sobre os seus atributos. Vou falar aqui sobre, antes dos atributos, sobre as provas da sua existência. Então, quando você vai falar de Deus, doutrinariamente, através, né, na ótica da doutrina espírita, você vai falar, primeiro, da questão número 1, ela é fundamental, o conceito de Deus trazido pelos espíritos. Deus é, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa é a definição de Deus doutrinariamente.
tá? Da forma mais simples, mais curta, mais objetiva, é a resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se eu continuar falando de Deus, doutrinariamente, eu vou falar sobre as provas da existência de Deus e eu vou falar dos seus atributos. Então, essas 3 coisas têm que estar se eu for falar sobre Deus num determinado estudo na casa espírita ou para alguém que venha me perguntar sobre Deus dentro da ótica da doutrina espírita. Tá bem? Então, isso não vai causar confusão, porque não sou eu que vou falar o que eu penso. Eu vou dizer o que Kardec e os espíritos nos trazem na obra O Livro dos Espíritos, entendeu? Tá. Vamos imaginar que uma pessoa faça uma pergunta do que você vai explanar para ela e você diga assim, olha, isso que você está perguntando, e às vezes eu me pergunto também, mas eu sinto que eu preciso de mais tempo para aprofundar o entendimento disso. É muito válida a sua dúvida, mas Deus ainda, o entendimento de Deus ainda faz isso conosco. O importante é a gente ficar. Por isso é que, quando se fala de provas da existência e atributos, não se fala da essência. Na essência, você vai ter inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E eles dizem o quê? Não vades além. Porque quando eu estou falando das provas da existência de Deus, eu estou falando da harmonia do universo e como é que poderia ter sido criado ao acaso. Não existe harmonia no acaso. Né? Aquela história do Einstein falando sobre um livro, você não pode imprimir um livro a partir da explosão de uma tipografia. As letrinhas não vão cair em sequência na folha formando uma página, uma mensagem. Então, se isso não acontece na explosão de uma tipografia, não aconteceria no universo. Explosões do universo não dariam sistemas girando totalmente harmonizados em galáxias e sistemas solares. Essa ordem, como a natureza, como os animais, como a cadeia, né, dos animais na natureza, toda essa harmonia, essa ordem, pressupõe uma inteligência atrás disso. Quando a gente ainda vê na natureza a matemática, a gente até chegou já a falar sobre isso, né? E a gente vê, gente, como é que pode ser tão matemática a natureza? A matemática pressupõe, não, ela exige uma inteligência, né? Entende, Ana? Então, olha só, se você vai falar sobre Deus com amigos, com você mesma, é o seu objetivo. Claro que a doutrina vai te ajudar a ter uma compreensão melhor, mas mesmo assim eu vivo meus conflitos. Eu posso estar doutrinariamente sabendo Deus e sentir meio assim, eu não sinto assim, Deus para mim é muito abstrato. Eu prefiro me ligar a Jesus. Não existe isso? É. Não existe isso. E aí? Há algum mal nisso? Cris. O importante é a gente ficar o quê? No caminho do bem, né? Daniele, fala, Florcinha. Oi. É o seguinte, eu queria saber a relação de Deus e o fluido cósmico universal. Porque na minha cabeça, Deus cria todo o fluido cósmico universal, mas ele não seria esse fluido da forma mais rarefeita possível? Fluido cósmico universal é princípio material. É aquilo que a gente fala, Deus cria espírito e matéria. Só que Deus não cria matéria, ele cria o princípio material. Tá? Então, o fluido cósmico universal é a matéria-prima do princípio material, é matéria. Tá? Fluido cósmico universal é matéria. Tá bom? Dani? Oi, Cris, tá bom, obrigada, porque aqui trava tudo se eu ligar o microfone e ligar a câmera. Tá bom. Mas eu tô te ouvindo, tá? Tô acompanhando aí direitinho. Olha só, Dani, Deus, criador, cria espírito e matéria, mas ele cria princípio material, princípio espiritual,
ok? A partir do momento da criação, eles se unem e aí progridem juntos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bem? Eu sei que você está falando também. Senão vai parar tudo aí seu, né? Tadinho. Bom, gente, acho que deu hoje, porque acabou nosso tempo. E nós paramos... Nós chegamos ao final, não, né? Não, eu não acabei essa pergunta, né, gente? Deixar, pois, não, eu não vi isso aqui, não. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair, e isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Por que acreditaríeis saber quando na realidade nada sabeis? Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, aquilo que a gente estava conversando com a Carol, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Então, os espíritos estão o quê? Reforçando a ideia. Então, vamos buscar o conhecimento suficiente para nós termos a fé, a força, a vigilância, para nós nos mantermos no programa que viemos realizar aqui, de crescimento, de amadurecimento, de fazer brilhar a nossa luz, como Jesus nos falou. O entendimento do aprofundamento da ideia de Deus, ela vai vir naturalmente com o nosso progresso. Tá? Ana, a gente pode ir lá até cantar um louvor, mas não precisamos ficar lá não, tá? Não estou te ouvindo. Eu preferiria não ir também, porque eu não ia me sentir feliz cantando. Assim. É. Tá bom. Eu já vi meus sobrinhos são de igreja evangélica. Eu realmente não tenho saúde, sabe, para isso. Olha, mas muita forçação, sabe? A última vez que eu ainda fui ver eles tocarem, porque é isso, eles chamam que vamos tocar. Aí eu fui lá, há muito tempo já. Aí o negócio é o seguinte, mas eu fico assim, mas você não quer saber, você não quer perguntar, você não gostaria de saber daí o que vem depois? Não, muito complicado. Eu fico tão mais confortável. Mas olha só, é a mesma coisa que eles pensam, Ana, quando entram na casa espírita. Não é não. Muito complicado, muito complicado. Não, para mim não é complicado. Não, é complicado aquele sistema. Mas aquele sistema. Não adianta eu falar. É bom, aqui tem praia para todo mundo. Contanto que esteja fazendo bem para eles. Eu particularmente adoro louvor. Adoro cantar. Eu gosto mais da igreja católica, sabe? Quando eu quero ouvir musiquinha. Tudo. Pode ser na igreja católica, templo espírita, e cantar para Deus. Roberto Carlos. Eu gosto. É bom. Roberto Carlos, maravilha. Também gosto. Eu gosto mesmo dessa música que você sabe que eu gosto. Olha, quanto amor, tanta luz. Quanta luz. Essa que é a. Eu vou só um minutinho, eu vou desligar aqui a nossa gravação.